Pessoal, para continuar a aula, eu vou mostrar para vocês um experimento que a gente fez, que foi gravado, tá? Esse experimento vocês podem reproduzir na casa. Então, ó, vamos começar com o roteiro do experimento. Então, eu vou apresentar para vocês o roteiro do experimento. Que materiais que a gente usou para fazer esse experimento? Foram usados comprimido efervescente, copos transparentes, água quente, água gelada, balança e cronômetro. Se na casa não tiver balança, pode reproduzir o experimento? Pode reproduzir sim, não tem problema nenhum. Tá? A parte experimental, como que a gente fez esse experimento? O comprimido ele foi dividido ao meio. Foi pesado as metades, o peso de cada metade. No copo, em um copo foi adicionado 100 ml de água quente, no outro copo tinha 100 ml de água gelada. Uma metade foi colocado no 100 ml de água quente e a outra metade foi adicionado no 100 ml de água gelada. E verificou-se o tempo que levou para consumir todo o comprimido, para a água consumir todo o comprimido. Agora, antes de apresentar o vídeo do experimento, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, certo? A perguntinha é a seguinte: qual reação levará mais tempo para terminar? É a reação que foi feita com água quente ou é a reação que foi feita com água gelada? Tá? Então aí é só colocar um ou dois. Qual vocês acham que vai levar mais tempo para terminar? Água quente ou água gelada? Professora Regiane, os alunos estão comentando bastante e eles colocaram a alternativa 2. Então, de acordo com a resposta dos alunos, a reação que vai levar mais tempo para terminar é a água gelada. Então, vamos ver se a gente consegue comprovar isso de forma experimental? Então, agora vocês vão assistir um vídeo onde a gente faz esse experimento. Para realizar esse experimento, nós vamos usar 100 ml de água quente, 100 ml de água gelada. Vamos precisar de um comprimido efervescente dividido ao meio, uma balança de precisão e um cronômetro para verificar o tempo da reação. Primeiro passo, eu vou verificar a massa de uma das metades do comprimido. A massa dessa metade é igual a 1,8 gramas. Vou anotar a massa e sugiro que vocês também anotem aí no seu caderno. Eu vou verificar quanto tempo leva a reação dessa metade do comprimido em 100 ml de água quente. Verifiquem que a gente tem 100 ml de água quente e a gente tem 100 ml de água gelada. Poderia ser outro volume? Poderia ser outro volume, desde que fossem volumes iguais. Poderia ser 200 e 200. Então eu vou adicionar na água quente e vou cronometrar o tempo da reação. Quando eu colocar, eu aciono o cronômetro. Então, se a gente observar, essa reação ela tem uma liberação muito rápida de gás, né?
E quando eu vou considerar que acabou? Quando todo o comprimido for consumido, quando não tiver mais comprimido ali. Observando a reação. Ainda temos comprimido. Pronto, não temos mais comprimido. Então essa minha reação, ela levou 34 segundos. Então eu vou anotar ali, são 34 segundos. 34 segundos. Então a reação da água quente foi concluída. Então a gente anotou a massa e a gente anotou o tempo dessa reação. Eu vou repetir o mesmo processo para a reação com a água gelada. Então o volume de água está igual, eu continuo com os meus 100 ml, a diferença é a temperatura, que aqui eu tinha água quente, agora eu tenho água gelada. Então eu verifico a massa dessa metade, a minha massa é 1,8 gramas. 1,8 gramas. E eu vou repetir o mesmo processo. Então eu vou zerar o meu cronômetro. Vou zerar o meu cronômetro. Quando eu adicionar o comprimido, minha metade ali, eu aciono o meu cronômetro. Eu adiciono e aciono o cronômetro. E quando eu vou considerar que essa reação acabou? Quando todo o comprimido também for consumido. Aqui já dá para a gente notar uma grande diferença entre a reação com água quente e água gelada. Na primeira reação havia uma liberação de bolhas muito mais rápida, enquanto aqui as bolhas elas vão saindo de forma mais lenta. E consequentemente o tempo vai ser um pouquinho maior. Enquanto estiver comprimido, nossa reação não pode ser considerada como finalizada. Temos um pedacinho de comprimido aqui no cantinho. Tem um pedacinho. Pronto. Podemos considerar que ela acabou. Então essa reação, ela levou 1 minuto e 24 segundos. Então vamos anotar aqui. 1 minuto e 24 segundos, certo? Pessoal, a massa de 1,8, ela não foi coincidência. Eu cortei várias metades para ajudar na padronização do nosso experimento. Mas se você for reproduzir esse experimento na casa, não tem tanta importância, porque depois a gente vai fazer uma outra atividade. Então esse foi o primeiro experimento onde a gente analisou a influência da temperatura na velocidade da reação. Pessoal, eu esqueci de pedir para vocês anotarem. É importante que vocês tenham anotado aí o tempo e a massa de cada reação. Então, para quem não anotou, anotem aí, por favor. A água quente, a massa do comprimido era de 1,8 gramas. E o tempo que a reação levou para terminar foram de 34 segundos. A água fria, a massa também é de 1,8 gramas e o tempo da reação foi de 1 minuto e 4 segundos. Porque vocês vão ter que fazer uma atividade e vão usar esses dados, certo? Então, pela interação que a gente teve no chat, a gente viu que a maioria dos alunos eles acertaram a questão. Que, de fato, quem levou mais tempo para terminar a reação foi o número 2, que foi a água gelada. Tá? Agora a gente vai seguir com uma outra pergunta, né? Deixa eu ver. Outra pergunta aqui. Minto. A gente vai seguir agora com o próximo experimento. Nesse próximo experimento agora, a gente vai testar a superfície de contato. Para realizar esse experimento, a gente vai precisar novamente de um comprimido efervescente, 2 copos transparentes, água, balança e cronômetro. É importante anotar os dados que vão aparecer no experimento. Uma
das partes desse comprimido que vai ser dividido ao meio, nós vamos triturar. E vamos colocar nos copos volumes de água igual, 100 ml, que foi o que eu usei, e 100 ml. Essa água, ela vai estar em temperatura ambiente, então a gente não vai estar alterando a temperatura da água. Vamos colocar uma metade sem triturar num copo e a outra metade triturada no outro copo e cronometrar o tempo que essa reação vai levar para acontecer. Então, é essa a nossa parte experimental. Pessoal, quando a gente fizer esse experimento, eu quero que vocês me respondam qual reação será a mais rápida? A reação com o comprimido inteiro ou a reação com o comprimido triturado? Então, número 1, quem acha que é o comprimido inteiro que vai ser mais rápido? E número 2, que é o comprimido triturado. Então, vocês vão ter aí 1 minutinho para responder essa questão. Bom, professora, aqui pelo chat as respostas que estavam surgindo é do comprimido triturado. Triturado. Número 2. Então, os alunos acham que a reação que vai ser mais rápida é o do comprimido triturado. Então, vamos ver se a gente consegue comprovar isso de forma experimental? Então, vamos assistir o experimento a seguir? Nós vamos usar novamente 100 ml de água e 100 ml de ar. A diferença é que a água, nesse caso, elas têm a mesma temperatura, então estão em temperatura ambiente. Eu dividi novamente o meu comprimido efervescente ao meio. Então, eu tenho uma metade aqui que eu não triturei e eu tenho outra metade aqui que ela está triturada. O procedimento é bem parecido com o experimento anterior. A gente vai adicionar uma metade, anotar o tempo, adicionar outra metade e anotar o tempo novamente. Então, eu vou verificar a massa dessa parte que não está triturada. Então, eu vou zerar aqui minha balança. A minha massa é igual a 2 gramas. Então, essa metade ela tem 2 gramas. Então, esse é o meu comprimido que não foi triturado. Vou acionar o meu cronômetro para verificar essa massa. Para verificar o cronômetro, vou acionar. Então, quando eu colocar, eu aciono. Acionei meu cronômetro. Observem que também há a mesma liberação de bolhas, só que de forma diferente do que a gente observou no experimento anterior, onde na água quente a liberação era bem maior e na água gelada ela era mais lenta. E vamos considerar de novo que a reação terminou quando todo o comprimido for consumido. Ainda temos comprimido. Pronto, todo o comprimido foi consumido. E o tempo do nosso cronômetro foi de 48 segundos. Então, vou anotar aqui também. 48 segundos. O mesmo procedimento eu vou repetir agora com o meu comprimido triturado. Só que como ele foi triturado, eu vou precisar de um apoio para verificar a massa dele. Então, eu vou colocar aqui o meu vidro
do relógio em cima da minha balança. Eu vou zerar a minha massa para descontar o peso dele e vou adicionar a metade que eu triturei. Então, essa minha metade aqui, ela tem 2,2 gramas. Eu vou anotar ela, 2,2 gramas. Eu vou adicionar ela na minha água de temperatura ambiente e também vou cronometrar o tempo que ela leva para acontecer. Como que eu vou considerar? Eu vou considerar também quando acabar todo o comprimido que estiver aqui em cima. Então, eu vou tentar fazer de forma rápida. Então, eu aciono e aciono o cronômetro. Observem que a efervescência foi bem mais rápida, né? Ainda tem um pozinho aqui, bem pouquinho, mas tem. Pessoal, não tem mais pozinho nenhum em cima, foi tudo consumido. Então, eu considero que a minha reação, ela acabou. Então, anota o tempo. Essa minha reação, ela levou 20 segundos para acontecer. 20 segundos. Então, a gente fez aqui água em volume e temperatura igual. O que a gente fez de diferente? No primeiro, a gente usou o comprimido sem triturar. E no segundo, a gente usou o comprimido triturado. Ou seja, a gente modificou a superfície de contato. A gente aumentou a superfície de contato no comprimido triturado. Pessoal, então, ó, como a gente pode observar, vocês entenderam certinho o que foi dito e quase todos, praticamente todos os alunos, né, Roberta, acertaram, colocaram aí que a reação que ia ser mais rápida era do comprimido triturado, a reação número 2. Agora, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar para vocês essa reação que a gente observou aí, tá? Então, acompanhando aí no slide, né? Essa reação, ela foi feita pelo bicarbonato de sódio e o ácido cítrico, que são os principais componentes que tem naquele comprimido efervescente, que é um sal de fruta, né? Por que ele recebe esse nome sal de fruta? Porque a gente tem aí a reação do bicarbonato de sódio, que é uma base, e a reação do ácido cítrico, que é um ácido. A base e o ácido, eles reagem e formam sal, que é o acetato de sódio. E tem também a água que estava dissolvendo eles e o gás carbônico que é possível observar ali quando ele fica efervescente, tá? Então, essa é a reação. Então, nos dois experimentos ali, o primeiro que foi água quente e água gelada, o segundo, onde a gente teve a variação da superfície de contato inteiro e triturado, a reação foi exatamente a mesma. Então, a gente teve os mesmos produtos formados. O que a gente pôde observar de diferente ali? Que foi o tempo, né? Quanto maior a temperatura, mais rápido. Quanto maior a superfície de contato, também mais rápida, menor o tempo. Eu poderia, de repente, usar ali para comparar se vai mais rápido o comprimido triturado do que o comprimido inteiro, água em temperaturas diferentes? Não poderia. Seria mais ou menos eu falar assim, Roberta, nós vamos apostar uma corrida, certo? Só que eu vou descer o morro e você vai subir o morro. A distância é igual, mas as condições são iguais? Com certeza, Roberta, eu vou dar show em você. Tá? Então, quando a gente vai comparar alguma coisa, a gente só pode ter uma variável, as outras a gente mantém constante.